de oração. Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor. Quero compartilhar com você no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, onde o pregador diz: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e que cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento, não tenho prazer na vida. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedora, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem. Como também quando temerem o que é alto e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus como o deu. Essas são palavras usadas de uma forma poética, simples, leve, o que em português a gente chama de eufemismo, uma leveza na linguagem para falar de algo que as pessoas normalmente não gostam de falar ou de expressar ou de dizer. Mas o que o sábio está aqui falando é sobre a morte. E é um dos temas que as pessoas geralmente não querem falar ou comentar. Quando se fala de morte, a grande maioria de nós diz: vamos falar de outra coisa. Pula essa história. E deixa rolar, e quando acontecer, aconteceu, né? Quantos de nós, em alguma conversa com parentes, amigos, de repente surge a conversa sobre morte, e a gente diz: olha, vamos mudar o tom, vamos mudar o rumo da história, da conversa, chega de falar de morte. Mas este tema, não só o tema, mas a própria morte, desde o pecado, se faz presente na história humana, e também se faz necessária a sua reflexão, pensar sobre ela, trazer à luz e refletir sobre quem somos, por que viemos. São questões existenciais, filosóficas, mas a Bíblia, ela fala disso. E ela está falando disso aqui, de que não somos seres finitos. Deus nos deu a capacidade, nós temos um espírito, e este vive ou viverá eternamente. Nós tivemos um começo, porque eterno somente é Deus, ele não teve começo nem fim, mas o espírito, ele é eterno no sentido de que não morre, não vai mais morrer, seja para a vida eterna ou a morte eterna, que é esse total afastamento de Deus. Portanto, refletir sobre a morte é extremamente necessária, porque diante dela, diante da morte, não existe nenhum poder, nenhuma posição social, nenhum documento,
nenhum trato, absolutamente nada tem poder sobre a morte, exceto Jesus. Mas a gente vai chegar sobre isso. Vamos antes refletir sobre a questão da morte, de que nós somos, o que somos. E a gente começa a analisar o comportamento humano. Às vezes o homem acha que pode e que é alguma coisa, né? E os nossos planos, a gente nunca faz plano para morrer, né? Por exemplo, tem pessoas que não faz um plano funerário. Eu não quero plano funerário, né? Eu faço plano para viver, não para morrer. Mas a questão é que é algo inevitável. É algo inevitável. A morte é inevitável. E a cada tic-tac do relógio, a cada segundo que passa, eu estou vivendo mais, mas no entanto essa contagem ela é regressiva, ela está também tirando o tempo dos meus dias. Eu estou me aproximando daquele dia em que, se Jesus não voltar, eu partirei. Então ninguém pode fugir disso. Há uma busca hoje, a ciência, e isso não é novidade. Você já viu, ou já leu, já assistiu algum documentário, reportagem sobre ricos, magnatas que têm seu corpo preservado, porque eles creem que, ou eles acreditavam, né, que a ciência vai chegar a um ponto de trazer à vida o morto. Então já existe uma empresa norte-americana que lucra muito com essas pessoas que têm essa ideia e essa esperança de que, tendo seus corpos ou seu corpo preservado, poderão retornar à vida. Parece um eco do que acontecia ali nos sarcófagos, né? Os faraós que eram sepultados e eram mumificados e sepultados com os seus tesouros, porque acreditavam de alguma maneira em que em algum momento eles retornariam à vida e com eles estavam ali todos os seus tesouros, né? Portanto, a gente começa a entender que depois da queda e depois do pecado, o homem sempre buscou, sempre teve a esperança de um ressurgimento, de fugir da morte ou de viver eternamente. E foi exatamente isso que Deus disse quando expulsou o homem do jardim do Éden. Disse que para que ele não tomasse também da árvore da vida e não vivesse eternamente, Deus proibiu, Deus bloqueou a entrada no jardim do Éden, colocando ali os querubins, né? Então é algo assim misterioso demais, mas a ideia é que o homem e a morte, ela é algo que Deus permitiu, mas que não fazia parte da existência. Quando Deus criou o homem, fez o homem, não o fez para morrer. Isso é quase um consenso entre os estudiosos da Bíblia, porque a morte ela passa a vigorar depois do pecado, essa separação do corpo, da alma. Por que morremos? Morremos porque o pecado ele veio, né, através da desobediência do homem. Aí Deus diz assim, para que ele não viva eternamente no pecado. Já é uma ação divina, é uma permissão divina na história humana para nos preservar, para não nos punir eternamente. Imagina a gente viver eternamente com essa natureza caída, cheia de pecados, cheia de anomalias, de contradições, de perversidades. Então, foi a permissão de Deus fazer com que o homem passasse a morrer.
E a morte é consequência do pecado. Mas vamos lá. A questão é: o que nós somos e para onde vamos depois da morte? Não adianta você dizer que tem um nome poderoso na sociedade, que você tem bilhões, que você é o homem mais rico do planeta, né? Que você tem fama, que você tem glória, porque tudo isso nada conta diante da morte. Quando a morte chega, ela não pergunta idade, ela não pergunta a cor da pele, ela não pergunta seu status social. Quando a morte chega, acabou. Agora, o que nós pregamos e cremos é o que acontece com o homem depois da morte. Essa é a grande questão que a gente sempre deve trazer nos nossos dias. O que acontece comigo e o que acontecerá com você depois de partirmos deste mundo? Aí a Bíblia joga luz, a Bíblia nos fala, a Bíblia nos mostra, a Bíblia abre esta dimensão espiritual e nos diz que existem duas possibilidades. Na Bíblia não existe nenhum purgatório, nenhum limbo em que você fique ali até a purificação dos seus pecados e depois você vá para o céu. A Bíblia não fala na cessação da vida, como se existíssemos apenas nesta dimensão e depois acabou tudo. A Bíblia sempre vai falar de uma vida depois da morte. Isso desde o Antigo Testamento. Daniel já falava isso em suas profecias. Havia já um fio de luz nessa esperança, né? Não havia uma doutrina ainda estabelecida, mas a gente vê isso mais claramente no Novo Testamento, né? Com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o apóstolo Paulo. Mas desde o Antigo Testamento os grandes homens de Deus já entendiam que a morte não era o fim, que a morte era apenas o mergulhar em uma outra dimensão. No Novo Testamento é que a gente tem essa clareza, esta explicação do próprio Jesus, que fala de céu e de inferno. É Jesus quem fala que existe céu, que existe o paraíso e que existe o inferno, que é o lugar de tormento, de condenação, de juízo de Deus. Portanto, a questão de se existe algo para além da morte, não há dúvida. Não tem como a gente duvidar ou questionar sobre isso, porque é fato. E contra fato não há argumento. Jesus falou, ponto. O Mestre Jesus disse que existe céu, que existe inferno. Agora, o destino nosso para um ou para o outro lugar depende da minha escolha aqui. Depende do que eu faço agora, depende da minha escolha hoje, visto que não sei o dia da minha partida, não sei quando Jesus vem, e também não sei, graças a Deus que eu não sei, porque pode ser daqui a 1 minuto, imagina, faltando 1 minuto para morrer, você já fica naquela agonia, naquele desespero, talvez morresse antes, né? Infartasse antes. Deus não nos dá esse poder, não nos deu este poder, mas a decisão de vida eterna ou morte eterna está no agora. E não brinque com isso, porque isto é real, não é história, não é invenção, não é criação. E sabiamente o pregador, ele vai dizer aqui que lembra-te do teu Criador primeiro, antes que venham os tempos em que você não tem nem prazer em viver, pela distância de Deus, pelo afastamento de Deus, pelo pecado.
E ele vai dizendo: e antes que escureça o sol e a luz e as estrelas. Ele já vai falando aqui no declinar da vida, no processo de envelhecimento, da canseira, do enfado, onde os olhos já não enxergam tão bem, os ouvidos já não ouvem tão bem, onde não há mais tanto paladar. Ele vai falando aqui dessa degeneração. E eu só lembro de um pastor, não lembro qual, que ele disse que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai encurvando, ele disse que é a terra chamando: venha-se embora para o lugar de onde você veio, né? Diz que ela chama, a gente vai se encurvando quando vai envelhecendo. Mas, queridos, é isso, está na Bíblia. Todos esses processos que a gente já leu aqui, no dia que tremerem as guardas, tudo isso aqui é um eufemismo para falar sobre o envelhecimento e, consequentemente, sobre a morte. Quando os dentes já começarem a cair, quando você não tiver nem prazer de comer, porque comer é prazeroso, quando você não estiver mais enxergando bem, quando os teus lábios começarem a fechar, você já não ter mais nem energia para falar, acordar cedo, para ouvir as aves, para fazer os seus afazeres, quando não ouvires bem o canto das aves. Olha, ele está falando aqui de uma velhice. É por isso que ele diz: se você tem força, se você tem energia, se você ainda goza de uma mocidade, lembra do Criador. Porque depois da morte segue-se o juízo. Ele diz: antes que as portas das ruas se fechem. No verso 5 ele diz: quando você tiver medo de altura, medo de cair, quando florescer a amendoeira, ou seja, quando os teus cabelos estiverem branco, as cães aparecerem, quando te faltar o apetite, e estarás à porta da morte. Aí ele usa aqui o termo, porque o homem vai à sua casa eterna. Veja que ele usa esse eufemismo para falar de morte. Porque a gente apenas está indo ao encontro dela. Agora, ela não me é mais um problema, porque eu encontrei a vida. Eu estou falando no processo natural, aqui o autor está falando no processo natural da vida, daqueles que têm a felicidade, eu diria, de viver, de nascer, crescer e envelhecer. Outros nem passam por esse processo. Mas o processo natural, ele está falando aqui, seria esse. Antes, ele sim, lembra-te do teu Criador agora, enquanto você é jovem, enquanto você é novo, ou enquanto ainda há vida em você. Quando ele usa o eufemismo antes que o cordão de prata se rompa, antes de sair a tua mocidade, a tua força, antes que, ele diz aqui, se despedace o cântaro junto à fonte. Ele diz: antes que se vá toda a tua energia, antes que você pereça. Porque a promessa de Jesus é: se nós crermos nele, o aceitarmos o seu sacrifício, ele diz, para que não pereça. O que vai perecer é apenas o corpo, esse invólucro. Veja como a Bíblia é maravilhosa. Ele diz: antes que o pó volte à terra como o era, e o Espírito volte a Deus que o deu. E ele diz: tudo é como um sopro, tudo é supérfluo, tudo é passageiro. Você que, assim como eu, passou já dos 40, já cheguei aos 45, a gente olha para trás e vê como a vida passa numa velocidade muito grande. Eu lembro que quando eu fiz 18 anos, alguém tocou no meu ombro
E disse assim: comemora mesmo, porque para chegar ao 30 é rápido. Eu já vou nos 45. Parece que foi ontem que ele me disse isso. Agora, eu tenho a felicidade de ter Jesus. Se eu tivesse partido antes, eu saberia e sei onde eu estaria. E se eu partir hoje, eu sei para onde eu vou. Porque o poder da morte já não está mais sobre aqueles que têm a Cristo, porque ele venceu a morte, ele venceu o poder da morte na cruz. Portanto, morte física para nós pode acontecer a qualquer momento e de qualquer forma. Assim como morre o ímpio, morre o justo, pode ser de qualquer jeito. O que diferencia é o momento da partida, para onde um e o outro vai. E é isso que nos traz esperança, de não desperdiçar a vida, tentando buscar um sucesso, uma glória que é passageira, que perece, que fenece, que passa, mas procurando as coisas que são eternas. É desta que o mundo, a sociedade e até leis tentam nos afastar, dizendo que são contos, que são mitos, que são invenções. Mas esses mesmos, quando estão diante da real situação de morte, eles gritam por Deus, eles chamam por Jesus. Esta é a verdade. E muitos, quando estão à beira da morte, em um hospital, e sabe que o processo não se reverte mais, e quando se pergunta a esses tais o que é importante na vida, não é mais o dinheiro que ele teve, o que ele tem. Isso não tem mais importância. Se você está num estado terminal e se você tem 5 Ferraris na sua garagem, que importância isso tem? Se o indivíduo está ali numa cama em estado terminal, mas se ele possui milhões na sua conta bancária, que diferença isso fará? Agora, sabe qual é a grande diferença? Pergunta a ele se ele em sua vida perdoou, se ele foi capaz de abraçar, se ele foi capaz de amar, se ele foi capaz de socorrer, o que ele fez de bom, se ele pensou em Deus, se ele se converteu, se ele aproveitou a vida, uma vida conforme o Senhor Jesus nos ensina a viver. A grande maioria, isso foi uma pesquisa, a grande maioria das pessoas que estão num estado terminal, eles não falam mais nos seus bens, na sua glória, no que tem. Eles falam naquilo que é essencial, o que viveram. Se foram capazes de amar, se foram capazes de perdoar. Porque são essas coisas essenciais para a vida. É por isso que o sábio está dizendo: lembra-te do teu Criador enquanto há vida, enquanto há esperança, enquanto há energia no teu corpo, enquanto você está ouvindo essa mensagem, entendendo essa mensagem, lembra-te do teu Criador, porque depois de passarmos daqui para uma outra dimensão, não tem mais como voltar. A parábola do rico e Lázaro nos explica bem, Jesus dizendo: não tem como voltar, não tem como recomeçar, nem conversando com Abraão. Abraão diz para o rico, diz: olha, teus irmãos lá têm a lei, tem os profetas, que os ouçam. Então Deus está se utilizando da sua palavra através da Rede Brasil para você hoje, que ouça. Lembra-te do teu Criador hoje, agora, porque você não sabe o dia de amanhã. E depois da nossa partida, não tem mais como voltar atrás. Quem é salvo, quem é perdido, é perdido. Depois da morte, segue-se o juízo. Então busque o que é. Não busque as glórias deste mundo, porque ela passa, ela fenece, ela perece.
Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que entregam sua vida ao Senhor, aqueles que se convertem, aqueles que reconhecem que são pecadores e precisam deste milagre, que é o maior milagre da transformação, do novo nascimento, estes sim acumulam para si a maior riqueza que um ser humano pode ter, que é a sua salvação e a garantia da vida eterna. Lembra-te do teu Criador, em nome de Jesus.